Olá, queridos! Shalom, shalom, graça e paz. Nós estamos ao vivo, aleluias, com mais um episódio do podcast Na Frequência. Desde já, quero mandar um forte abraço para a TV Life América. Quero mandar também um abraço para o pessoal da Claro TV, Canal 24. E nós estamos hoje em um programa especial, maravilhoso. Estamos aqui com uma pessoa fantástica. Nós estamos recebendo hoje a doutora Márcia Meirelles. Doutora, a senhora seja muito bem-vinda em nome de Jesus, viu? Boa noite, graça e paz, bispo. É uma honra para mim estar aqui com você, fazendo essa linda experiência. Eu quero começar fazendo uma pergunta à senhora. Quem é, vou tirar agora o doutora, quem é Márcia Meirelles, a mulher por trás do jaleco? Bom, Márcia Meireles, por trás dos jalecos, é uma menina simples, que veio de uma família de 3 filhos. Nasci no bairro da Capelinha, do São Caetano, um bairro muito humilde, né? Meus pais, minha mãe, dona de casa, meu pai, eletricista. Fui criado na igreja batista, dentro do regime cristão, né? Aquela menina sempre dedicada aos princípios, né? Da própria igreja. Dentro de casa, um convívio excelente com a família, com meus irmãos. Então, fora do jaleco, eu sou mãe de 3 meninos com idades diferentes. Dona de casa, amo cozinhar, tenho um filho pet. É uma vida normal, costumo ajudar pessoas. É bem isso aí a Márcia Meireles, fora do jaleco. Ah, que quem olha assim, né, velho, doutora, né, imagina uma vida de glamour. Eu soube que a senhora tem um trabalho forte nas questões sociais. Como é essa história aí no social? No social já vem assim uma longa história. Na realidade, meu primeiro emprego como médica foi na cidade de Teolândia, na Bahia, há 20 anos atrás. Teolândia é a terra da A banana, né? terra da banana, exatamente. Lá foi minha grande oportunidade. Eu fui trabalhar lá com meu primeiro emprego como médica. Eu era a única médica numa cidade de 8 mil habitantes. E lá eu passei a conhecer as outras cidades e comecei também a trabalhar na região. Em soma, são 40 cidades da Bahia, onde eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, de conhecer pessoas. Depois, voltei e comecei a trabalhar no Aristide Maltês, Hospital da Liga do Câncer. E aí começou todo esse trabalho de estar ajudando pessoas, principalmente pessoas com câncer. Então, sempre ajudando um, ajudando o outro, fazendo contato, e aí formamos uma rede de apoio. Essa rede de apoio tem psicólogo, tem assistente social, e nós fomos fazendo um trabalho onde um vai ajudando o outro. Foi bem a esse começo, né? Foi uma coisa orgânica. A senhora não É uma, imaginava eu não que ia ter imaginava. esse alcance, né? Mas foi trabalhando e a coisa foi crescendo, Foi né? expandindo, exatamente. E hoje, assim, é uma quantidade absurda de gente. Nós já temos, assim, ó, várias cidades do interior, né, com grupos, aonde nós fazemos esse contato, encaminhamos pacientes, fazemos internamento, ou seja, é uma liga muito grande. A senhora disse que é cristã desde o berço. É desde Isso criança. isso é uma coisa muito forte. Mas em algum momento a senhora teve uma experiência especial, uma experiência pessoal com Deus. Quando foi que realmente Deus alcançou a senhora e a senhora se converteu? Olha, essa foi uma experiência incrível, poder falar isso. Na realidade, a minha maior experiência com Deus foi já na idade adulta, não foi nem criança. Porque em criança eu tinha aquela obrigação de ir à igreja porque meus pais me levavam. Ali você tinha a camaradagem, os coleguinhas, as mensageiras do rei, que fazia aquele grupo. Quando a gente amadurece, então muda, né? Os propósitos. Então, após a idade adulta, eu tive a partir de um convite. Um convite de um evangelista, que inclusive mora aqui em Lauro, o evangelista Emanuel. Ele me convidou para ir na igreja Casa da Bênção, de Itapuã. E quando eu fui nessa igreja, eu me senti tomada pelo Espírito Santo. Eu saí do meu Aleluia. banco e fui até o altar chorando. Oh, E me joguei no altar e senti uma emoção tão grande como eu nunca havia sentido na minha vida. glória a Quando eu Deus. vi aquela igreja, uma igreja tão pequena, mas com pessoas tão calorosas e com tanta fé. E aí eu me questionava, meu Deus, eles têm fé de verdade. E eles precisam de tanto.
a necessidade deles assim era muito grande. Uma necessidade imensa de serviço médico, de atenção, de trabalho social, mas eles tinham Deus presente na vida deles. E eu fui tomada de uma forma que eu me envolvi, chorei, senti aquela necessidade de estar ali. E aí eu comecei a congregar essa igreja. Amém. Uma bênção total na minha vida e me fez também desenvolver uma fé sobrenatural, que é a fé que eu creio hoje. Então sempre eu uso, né, esse jargão comigo. Eu sou aquela mulher de fé, coragem e conexão. Fé, coragem e conexão. Coragem e conexão. Glória a Deus. O momento mais difícil, né? Qual foi o momento mais difícil que a senhora passou durante todos esses anos com a sua vida com Deus? Pode ser na área médica também, algo que marcou a senhora. E como foi que a senhora conseguiu superar? Poxa, na realidade, o momento mais difícil da minha vida foi há 8 anos atrás, quando eu perdi minha mãe. Porque além de eu perder minha mãe, eu perdi também outro familiar, logo após, né? Com 40 dias que eu tinha perdido minha mãe. Então foi muito difícil eu ter que superar aquele momento de perda, porque eu perdi praticamente toda a minha família naquele período. Então eu tive que recomeçar do zero, porque eu me sentia como o teto da minha casa, como mulher, como profissional, e tendo que manter aquela fé para poder não sair do equilíbrio. Então, é só ir a um psicólogo ou tomar um comprimidinho, né? Porque eu passei pelo psiquiatra, não iria resolver. Eu precisava ter aquela fé de dentro de mim, de mudar aquela situação e buscar estabilidade. Que realmente era um momento muito adverso, e muito difícil. E eu conheço pessoas no meu convívio que com muito menos que isso entram no processo depressivo. Mas eu posso dizer que eu venci. Eu venci pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Pode crer que esse foi o divisor de água da minha vida. Muita gente, doutora, quando chega nesse momento de dificuldade, acaba ou querendo largar tudo, ou entra em uma depressão profunda. Muitos até se suicidam. E hoje o suicídio é um negócio muito É algo muito real. muito suicídio. real, né? Nesse exato momento, pode ser que tenha alguém que está assistindo esse podcast. O que a senhora falaria enquanto médica, enquanto mãe, enquanto ser humano, enquanto serva de Deus, para essa pessoa que está pensando em até tirar sua própria vida? O que falar para uma pessoa como essa? É uma pergunta muito forte. Eu vou dizer para ele que ele não desista. Ainda que esteja difícil, ainda que aconteça, seja o que for, mas Deus está acima de qualquer coisa. Você pode chorar toda noite, mas de manhã a misericórdia de Deus estará contigo. Então não existe tempo difícil. O problema é real, existe para todos. Mas quando existe problema, eu sempre falo que existe solução. Se tem problema, é porque tem solução. Então você tem que buscar um equilíbrio muito grande. O primeiro equilíbrio vai vir de Deus. Se você não estiver bem com Cristo e você realmente não der a sua parte, você não vai conseguir vencer, porque realmente é muito difícil você vencer um processo depressivo, perca financeira, perca de familiares. É uma coisa muito difícil para você poder conseguir realmente sobrepor. Se você não tiver com a fé em dia, no seu espiritual, você não consegue vencer. Não consegue mesmo, porque eu sou fruto e sou uma mulher vencedora. Glória a Deus. Doutora, eu reconheço o trabalho da senhora, né? A senhora é uma pessoa muito falada aqui na Bahia, e doutora Márcia Meirelles é um nome forte aqui. A senhora tem esse trabalho social, são mais de 40 cidades, mas um passarinho me falou que a senhora vai agora partir para uma nova empreitada. É um novo desafio, e é um desafio que a senhora está... me falaram, né? Sim. Ninguém ainda sabe, né? Então, a senhora está aqui no programa, né? Diante aqui da TV Life América, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a África, né? Está diante do canal da Claro TV, canal 24, e aqui no YouTube,
no Instagram do podcast Na Frequência. É verdade que a senhora vai pegar todo esse potencial que a senhora tem enquanto doutora, enquanto mãe, enquanto mulher experiente, né, que tem todo esse trabalho na área social e vai colocar na política? Olha bem, realmente existe essa grande possibilidade, né, de enfrentar. Eu penso que se eu, como médica, eu consigo ajudar pessoas, imagine na política, eu vou poder ajudar muito mais, vou poder fazer algo grande, né, com o poder de mulher para poder modificar. Então, eu acredito que realmente haverá essa grande oportunidade. É verdade, eu sou pré-candidata e eu vou poder fazer o melhor de mim. Já escolheu o partido? Sim, já escolhi o republicano. Vai sair pelo Pelo Republicanos? republicano. Hum. Partido cristão, conservador, é o que mais se basa, né? Nos meus ideais, no meu foco de E o vida. que é que levou a senhora, né? A senhora é uma médica, a dividir esse tempo, né? E eu creio que nos últimos 45 dias aí, até a urna chegar, a senhora vai ter que vivenciar isso de uma maneira muito forte. O que é que levou a senhora? Foi, foi uma direção de Deus? Foi uma coisa pessoal? Um sentimento pessoal? Ou foi o povo gemendo, sofrendo mesmo, dizendo, doutora, nos ajude? O que é que levou a senhora a tomar essa decisão? Eu acho que existem vários motivos para tomar essa decisão. Uma é ver o sofrimento das mulheres, né, com as demandas de saúde, e eu não consegui abarcar para poder ajudar todas. Esse seria um dos principais, porque, como eu te disse, se eu, como médica, eu consigo ajudar, então na política eu poderia ajudar muito mais a comunidade e expandir. Porque eu já faço esse trabalho na igreja, já faço em bairros, mas com a política eu vou poder realmente expandir. Teve também incentivo de outras pessoas para que eu também fosse adiante com essa ideia. Há um sofrimento na população muito grande. Eu me recordo que houve um momento que nós fomos para Itabuna, né, fazer um trabalho missionário na cidade de Itabuna. Eu não sei se é uma das cidades que a senhora tem um trabalho, Não, Itabuna eu não tenho. né? No Mas Baixo Sul eu tenho na cidade de Teolândia, Tancredo Neves, Venceslau Guimarães, Ibirataia, Gandu, Nova Ibiá, Aramari e Tancredo Neves. Tancredo Neves, né? No Baixo Sul são essas cidades. Tem até uma cidade chamada Dário Meira, da região ali, que a gente tem uns amigos lá na cidade de Dário Meira. Mas eu quero voltar para Itabuna. A gente chegou em Itabuna e foi um choque de realidade, né? Que a gente, quando chegou em Itabuna, pedia para ir, "Não, deixa eu aqui no banheiro." E quando ia no banheiro, a gente percebeu que não havia vaso sanitário. E não era em uma casa, nem duas, nem três. Imagine sem nenhum tipo de saneamento básico. Imagine sem infraestrutura, quantas doenças essas pessoas podem estar, né, absorvendo. Então, isso aí já é um motivo para eu, como mulher, dizer: não, eu quero realmente fazer política para dar melhoria de condições à população. Né? E assim, isso é uma decisão pessoal da senhora ou houve assim uma consagração, houve um momento assim de busca, eu vou abrir uma campanha, né? Porque a senhora, como uma mulher cristã, né, obviamente tem que consultar Deus. Houve um Exatamente. crivo de Deus no seu chamado para essa parte, Olhe essa, bem, porque a senhora vai sair é, candidata a deputada federal. eu apresentei ao Senhor essa causa e eu acho que eu não recebi nenhuma mensagem que me orientasse que fosse negativa para mim. Então, eu acredito que eu devo ir em frente. Então eu posso falar uma frase aqui que, se a senhora achar essa frase boa, a senhora pode inclusive incorporar na sua campanha. Sim, Não é sobre poder, mas é sobre propósito. perfeito. Não é sobre poder, mas é sobre propósito. Exatamente. É. Muito boa. Por que a senhora escolheu republicanos? Primeiro porque é um partido cristão e a base conservadora. Então é o que mais se adequa, né? À minha criação, à minha origem. Por isso eu me achei o ideal, o Partido Republicano.
A senhora é conservadora, né? Sou conservador, extremamente. Extremamente, muito bom, É. muito bom. Ó, eu quero fazer uma pergunta à senhora, né? Vamos supor, a senhora eleita, a senhora eleita, quais seriam, pelo menos, três pilares do seu ministério, do seu mandato? Três pilares do meu ministério. Um deles seria a inclusão da escola modelo para crianças autistas, que é uma escola de total inclusão, onde a criança vai ter direito ao nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, psicoterapeuta. Isso é um verdadeiro trabalho de inclusão, porque a inclusão atual do governo, ela não inclui nada, porque ela pega uma criança autista e ela simplesmente deixa na mão de um professor que é totalmente despreparado e que não foi treinado. Então, essa criança ele nunca vai ser capacitado. Então, o modelo de escola autista é aquele modelo que dá certo, porque o médico ele entende de doença, ele entende de transtorno, então vai poder atuar realmente de uma forma correta. O outro seria na área de política pública, fazendo educação a nível escolar, que isso é muito importante também, a parte da educação, A Bahia, ela tá muito defasada em termos na questão da da educação. educação. Então, a educação eu acho que é prioridade. O primeiro pilar seria A a saúde, saúde, a depois questão dos autistas, né? a questão dos autistas, porque a gente está com uma quantidade muito grande, né, de criança autista, e esses pais precisam de um suporte, precisa que alguém, né, abra os olhos para dizer, não, eu vou ajudar, eu vou fazer algo para poder apoiar, não pode deixar do jeito que está, né, porque as pessoas sofrem, os pais, eles sofrem junto com os filhos. Eu vi até um vídeo, doutora, revoltante. Um rapaz autista estava no carro, não sei se ele estava dirigindo, se ele não estava, mas ele estava no carro e tinha um pessoal num determinado posto de conveniência bebendo. E esse rapaz autista no carro. E ele me tocava no carro, ele tocava no carro. Alguém que estava bebendo nesse posto de conveniência ficou começando a fazer gesto pro rapaz. Daí o rapaz, ele introspectivo, né? Na dele, e começaram a falar coisa, a fazer gesto, e o rapaz na dele já era alguém que tinha mais de 20 anos, né? Mas aí essa pessoa saiu do lugar e agrediu esse rapaz com um soco no rosto. Isso é uma coisa absurda. É porque, na realidade, a sociedade ela não entendeu que existem pessoas que são diferentes. É que são diferentes, é o termo que eu te falo, precisa de educar. Educação aqui no Nordeste eu acho que é fundamental. É um pilar que realmente faz com que piore tudo, né? A educação ela é essencial. Sem educação a gente não consegue avançar. A senhora tem algum conhecimento maior a respeito do autismo? O que é o autismo? Como a sociedade pode entender que uma determinada pessoa carrega o autismo? Assim, ó, o autismo é um transtorno como ele disse, o transtorno do espectro autista. Segundo os estudos, dizem que ele pode ser devido a fator extrínseco e até ambiental. Ou seja, essa mãe, se ela tiver em um ambiente onde esteja propício a ter uma poluição, um exemplo, ela vive perto de uma fábrica. Eu soube até que agrotóxicos podem Exatamente. fazer isso também, né? Exatamente. Alguns alimentos, se tiver contaminado, pode fazer com que essa mulher desenvolva um feto, que futuramente vai ser um feto com autismo. Ou seja, ela tinha tudo para ter um feto normal, mas um ambiente externo fez com que essa mulher tivesse uma modificação Mas tem do alguma gene. característica que o autista carrega? Que alguém É que. porque o autismo, ele tem uma classificação, que é o autista 1, 2 e 3. E essa classificação é que você vê a diferença, né? O grau 1 é um grau mais leve, é aquele grau que chama grau verbal, onde a criança consegue falar. Então, a partir do grau 2 e 3 já é um grau mais complicado. Então, precisa realmente de ter apoio multidisciplinar para que ele tenha um bom desenvolvimento e um acompanhamento. Nós temos um amigo que ele tem um filho autista. Chegou a um ponto que isso é lá em Itabuna, que o menino não sai mais de casa. Provavelmente ele deve ser grau 3, né? Não sai mais de Ele casa. fala? Ele fala,
fala muito pouco, Muito pouco. mas não tem assim uma escola que possa. Porque não existe política pública, como eu te falei, para ter uma escola que seja a escola adequada. Na atualidade, o governo fez o método de inclusão, aonde ele permite que a criança autista estude em colégios comuns, mas sim a professora está preparada para cuidar dessas crianças. E Coloca lá na sala coloca na sala e ela que se vire com a criança, ou seja, bota uma criança que tem um transtorno junto com a criança. Muitas vezes a criança não fala, aí as outras falam, aí provavelmente deve olhar para a criança, deve fazer bullying, deve acontecer de tudo porque é uma criança diferente sim, e a sim, criança não evolui. E isso aí, além de causar dano para a criança, causa dano também para os pais, porque ninguém quer ver seus filhos, né, sem ter um acompanhamento adequado e não vê evolução, porque você coloca seu filho na escola e não vê evolução. Então, com o modelo da escola, a escola modelo, ela vai trazer realmente uma diferenciação muito grande na vida dos pais e das próprias crianças. né? Nós falamos aqui, né? 3 pilares. O primeiro foi essa questão aí da inclusão, né? Não só do aspecto autista, Autista, mas outras também, existe também outras doenças que precisam também ser acompanhadas com esses mesmos profissionais. certo? Então, é necessário. Aí falamos da educação, A a educação, educação, que é essencial, e o terceiro também é o cuidado com os pacientes com câncer. Eu tive muita experiência com pacientes que eles chegaram já em estado terminal, porque não teve diagnóstico correto, ou não teve nem o diagnóstico, porque o interior sofre demais aqui na Bahia. Escassez de exame, escassez de médico para fazer o atendimento correto, a dificuldade para fazer uma tomografia, para fazer uma ressonância, para fazer um encaminhamento. E com isso demora do paciente ter o diagnóstico. Quando ele chega no hospital do câncer, geralmente ele já chega para morrer. meu Já Deus. chega para morrer ou já chega com a metástase, ou seja, uma doença que já não tem mais o que fazer, a maioria das vezes. Então, a necessidade desse paciente ter um atendimento em tempo hábil, que é o que se necessita, ou seja, um melhor atendimento. Ainda tem a questão das casas de acolhimento, né? Que chega no hospital, normalmente alguém da família vem trazer e essa pessoa não tem onde ser acolhido, às vezes tem que fazer exame. A gente passou por uma situação de uma pessoa nossa que veio de uma cidade interior e que veio para um hospital. Ali em Brotas tem uma casa de acolhimento que fica próximo do Aristide Maltês, é de um interior, inclusive recebe pessoas de Itabuna. De Itabuna e Sim, de Ilhéus. sim, Fica todo sim. mundo amontoado de uma casa, onde fica todo mundo doente. É uma mistura sem ter alimentação no horário certo, sem ter a higiene. Ou seja, na realidade, vira até um foco de contaminação e de doença, É né? exatamente o que eu ia Porque, falar. exatamente, foco de doença, não tem alimentação adequada, porque o paciente oncológico, ele tem que ter uma alimentação adequada, tem que ter acompanhamento. E aí fica muito difícil. Meu Não tem jeito, Deus. tem que ter política pública direcionado a ter melhoras. Se não fizer, Agora, os políticos têm tantas emendas parlamentares, né? ele Como tem é que. realmente emenda, mas precisa ter alguém para lutar por isso. Alguém que tem interesse e tenha conhecimento. Se não tiver pessoas que tenham conhecimento, não vai ter como fazer mudança. Ó, eu tenho uma pergunta aqui para a senhora que chegou aqui pela rede social, certo? É, eu vou apertar a senhora um bocadinho. O Brasil precisa mais de políticos cristãos ou de políticos íntegros? Eu acho que precisa mais de políticos íntegros. Mas a pessoa pode ser cristão Pode e ser ser cristão, íntegra. ele pode ser cristão e ser íntegro, mas eu não quero colocar que ele só vai ser íntegro se for cristão. Entende? Entendo, entendo. Então, se ele for íntegro, independente dele ser cristão ou não, ele vai ser um bom político. Certo. Então tem mais uma frase aqui que em cima desse comentário eu gostaria de fazer. O Brasil não precisa somente de religião, mas precisa de caráter. Exatamente. Concordo com você. Eu quero falar sobre saúde, né, de uma maneira geral. A senhora é médica. Qual o maior problema do sistema de saúde hoje? O maior problema hoje do sistema de saúde, eu acho que é a dificuldade de agendamento. Não existe um atendimento adequado para a mulher. Eu estou com uma paciente mesmo que ela tá com, ela tá com endometriose profunda. Não consegue agendamento nem para fazer. Doutora, as pessoas, elas às vezes não sabem nem o que é uma endometriose. O que é uma É, endometriose?
Pois é, um crescimento anormal de um tecido no útero. E esse tecido ele pode realmente se desenvolver e ir até o intestino, causando uma complicação grave na mulher, com dores intensas. As dores são tão intensas que é de um grau alto a ponto da mulher ter que tomar até morfina para poder passar, Meu Deus. para passar a dor. Então essa mulher ela precisa de um acompanhamento com ginecologista especializado e muitas vezes ela precisa até fazer cirurgia. Então tem paciente que ela está encaminhada para poder ir ao Hospital da Mulher para passar pela triagem, tem 1 ano e não consegue. Ou seja, o Hospital da Mulher aqui na Bahia ele não funciona. Exatamente Meu desse Deus. jeito. Então é muitas mulheres, não é poucas não. E como é que você pergunta para mim, doutora Márcia, como que você consegue resolver? O que eu faço é através da minha rede, como ele disse, a minha rede de apoio, aonde eu pego uma paciente dessa, peço a um amigo para dar uma ajuda, peço a outro e encaminho, mas eu não consigo resolver o problema de todas. Eu consigo resolver o problema de poucos. Então, realmente precisa de políticas públicas para modificar. Eu agora estou entendendo o porquê da senhora sair um pouco da área médica e vir para um pouco para a área política, né? Porque a senhora faz tudo o que pode, viaja aí mais de 40 cidades e parece que por mais que faça, ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. Por isso que eu te disse que a medicina, ela não é o suficiente para eu poder ajudar. Mas com a política, sim, eu poderia fazer mais um pouco. Vamos lá. Doutora Márcia eleita, qual é a sua primeira proposta na área de saúde? A minha primeira proposta na área de saúde seria fazer essa modificação em relação à política pública para a mulher. Principalmente política pública para mulheres e idosos. E crianças. Não posso esquecer das crianças também. Com melhor qualidade de atendimento, triagem. Como eu te falei, os pacientes oncológicos, para que eles tenham um diagnóstico, né, cedo, para poder evitar uma complicação maior, ou inclusive até não ter direito ao tratamento por doença terminal. A senhora conhece o Sistema Único de Saúde, né? O Sim, SUS. sempre trabalhei para o SUS. Pronto, então ótimo. O que é que a senhora mudaria no SUS? Olha, para ser sincero, o SUS não é um sistema ruim. O SUS é um sistema excelente. A questão é fazer valer. Porque um dos maiores problemas que nós temos aqui na Bahia, para poder se dizer, seria a questão da saúde básica. E a regulação? O que é que a senhora acha da regulação? A regulação é um caos total. Eu fico pensando que É uma dificuldade muito grande para você conseguir regular, né? A dificuldade para poder a encaminhar senhora o acabaria paciente. com a regulação ou manteria? Eu acho que eu manteria a regulação. Eu não tiraria a regulação, não, porque também antes da regulação, se a gente for parar para analisar, era pior. Né? A situação do Roberto Santos mesmo era muito paciente nos corredores. E ali era um sistema horrível. Hoje o paciente com a regulação, ele vai para um leito, ele já vai regulado, ele tem direito a um leito. Então ele já chega já com a organização. A Ah, questão é que falta mais hospitais. é porque as pessoas elas não têm esse conhecimento. Exato. A Ah, regulação é bom porque organiza. O paciente já vai com leito, já tem uma equipe esperando ele. então a regulação acabou com Aquelas filas enormes que tinha no Roberto Santos e em outros hospitais também. Era muito desorganizada. A regulação ela não é ruim. É a forma como direciona. Ou a quantidade de hospitais que não é suficiente para poder abarcar a quantidade de demanda que tem. Eu vou falar aqui uma outra frase e eu quero que a senhora fale um pouco a respeito. Se a senhora concorda, se não concorda, se concorda o porquê, se não concorda, o porquê também. Não falta dinheiro para a saúde, falta gestão. Você falou tudo aí. É como eu te disse, tem que ter pessoas que têm interesse em lutar por isso. Pessoas envolvidas e comprometidas. Se não tiver, não vai adiantar, porque tem que ter o foco direcionado para a saúde. Se não tiver, não vai conseguir, né? Lograr ter um resultado melhor. Eu tenho assim uma pequena ideia, né, que eu poderia colocar aqui, que caso a senhora eleita, a senhora poderia pôr em prática ou não, a senhora serve a Deus, né? Haveria alguma maneira de trazer o empreendedorismo para ajudar ou na educação ou na saúde, alguma forma de que, em vez de um imposto, e todo empreendedor paga o imposto,
né? Alguma maneira de que esse imposto não fosse todo para o governo, uma parte fosse para alguma entidade, alguma associação que destinasse totalmente para a área pública, para o SUS, para a área de saúde. Seria possível uma coisa dessa? Porque, assim, hoje em dia tem uma questão aí, né? As empresas que fazem como a sua forma de tributação lucro real, elas podem destinar até 2%, Exato. né, daquilo que elas têm, né? Nosso querido ali, né? Advogado, É ele sabe. advogado, sabe disso. Elas podem destinar 2% do imposto de renda para o terceiro setor. Mas para fazer isso, ele tem que ser, como você disse, o lucro presumido. E a maioria, geralmente, Não, eles. não é nem lucro presumido, é lucro real. Lucro real, porque A partir de geralmente. 78 bilhões. E aí você afasta praticamente a grande maioria das empresas. É só que as pessoas gostam de usar o simples, porque é muito mais fácil. E com isso, deixa de ter essa oportunidade de fazer a doação desses impostos para melhorar estas questões. Seria possível, e aí até eu falo aqui com o doutor aqui também, né? Que seria possível, caso o senhor queira, bota uma cadeira aqui. Pode, venha. Bora que a discussão é boa, que ele vai falar sobre o lucro agora. É porque assim são coisas que nós chega um pouquinho para cá, que a gente pode somar para a sociedade. Talvez, de repente, né? Pode entrar. Os podcasts hoje estão mais à vontade, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, de repente, né? Se você pode pegar uma empresa que ela tem um faturamento de 78 milhões, né? Aí você distancia, obviamente, quando você faz isso, você está descartando 90% aí, né? Então, você poderia trazer isso do lucro real para o outro sistema de tributação que vem antes dele, que é o lucro presumido, né? E, de repente, passar para se eu não me engano, é 7% que tributa a questão do IR, né? Então você pode até 2% você movimentar. De repente, aí é alguém que mexa com números que pode pegar o lucro real também e de repente não seja 2%, seja 3%, não seja 3%, seja 1,5%, não sei, alguma coisa, porque abrangeria uma quantidade de empresas um pouco maior, né? Teria que haver um incentivo, né? Um Esse incentivo, né? Doutor, o que é necessário para mudar isso, doutor? Na verdade, querido Costa, a legislação brasileira já abarca bastante a possibilidade de que os empresários contribuam com o terceiro setor. Na verdade, o que a gente precisa é implementar um pouco mais de mudança de paradigma para que os empresários se sintam à vontade para aderir ao sistema de incentivo fiscal. Você relatou muito bem. Aqueles empresários que estão com o regime tributário no lucro real, eles podem transferir até 2% do lucro obtido, do lucro operacional. Em vez de ir para o governo, vai para o terceiro setor. Aí tem a questão de prestação de conta, direitinho, para isso se perpetuar até... Exatamente. E aí o empresário, ele não só contribui para o terceiro setor, ele também se beneficia. Porque no momento em que ele adere ao sistema de incentivo fiscal, fazendo essa transferência para o terceiro setor, ele deixa de pagar o imposto mais caro, porque a base de cálculo dele é reduzida, e daquele valor que ele transfere em favor do terceiro setor, ele se beneficia com até 34%, pastor, do valor que ele transfere para o terceiro setor. Então, o governo, a legislação, já contempla essa ajuda. Fora que, na carga tributária dos impostos, Certo. uma coisa são impostos, propriamente dito, né? ITIV, IPTU, não são taxas. Tem impostos que têm vinculação, né? Onde você
o governo tem a obrigação de repassar aquela quantidade, aquele percentual para determinadas áreas, como na saúde, como na educação. Existe isso. Existe. Quando, inclusive, o nosso senador, Ângelo Coronel, foi o Certo. relator do orçamento esse ano. Deixa eu só interromper o senhor aqui. Claro. Vou pegar o seu gancho, tá? Vai pegar o gancho. Nós trabalhamos, né? Inclusive, quero já convidar vocês para conhecer esse trabalho com algumas casas de recuperação, certo? Algumas, né? Uma lá no Conde, que é o Instituto Casa do Pastor, que está sempre nas redes sociais, né? Zé Eduardo sempre chamava, eu o pastor Rai ia correndo. E Gideões, a cidade de Gideões, fizemos um programa aqui maravilhoso, junto com o pastor Carlos, que me ligou aqui agora, né? Eles têm lá 150 pessoas, né? Que é assim, gente abandonada, os velhinhos e tal, e não tem um apoio. O Shalom Adonai é um outro centro também, né? Que fizemos um programa maravilhoso aqui, mas não tem um apoio. Parece que se fecha isso aí, né? Mas eles já estão regularizados como OCIP, como entidade. Não. Teria que ser obrigatoriamente um OCIP. Pra você, na verdade, não precisa ser obrigatoriamente um OCIP, mas você tem que estar vinculado ao terceiro setor. Para você obter, ter acesso aos benefícios, a benefício que a lei possibilita, você tem que ser sem fins lucrativos. Certo. É isso, você tem que ser um instituto sem fins lucrativos. Você até pode remunerar os diretores, mas você não pode distribuir lucro. Certo. Então, a atividade ela é voltada realmente para o fim social. Mas seria, por exemplo, uma empresa que ela está no sistema de tributação lucro real, ela poderia tirar alguma coisa da participação dela e colocar em um centro de reabilitação como esse que eu falei aqui? Vamos lá. Uma coisa é você participar do incentivo fiscal, onde você, empresário, também se beneficia, como eu acabei de colocar. Você se beneficia indiretamente por conta da massificação da sua marca, que aquele instituto acaba reproduzindo, então, a parte de publicidade, e você se beneficia diminuindo a sua carga tributária. De tudo que você doa, por exemplo, eu posso explicar, no lucro real, você tem uma carga tributária precificada de até 15% sobre todo o seu lucro. No momento em que você doa, você diminui da base de cálculo o valor que você doou. Logo, o seu pagamento vai ser reduzido, né? Vai ser reduzido. Você começa a economizar. Depois que você faz a doação, você vai ser beneficiado em 34% do valor que você doou. Não sabia disso. Exatamente. Então, tem um benefício para o empresário. Não é só o benefício social que ele alcança, levando para o terceiro setor a possibilidade de entregar políticas públicas às comunidades. Mas ele também se beneficia porque ele deixa de pagar imposto mais caro e ainda bota para dentro 34% daquilo que ele... Excelente. Nós vamos ter que fazer o outro programa com vocês. Vai ter que fazer Conte outro. conosco. Outro programa com vocês, porque eu sinto que a gente pode cavar muito mais fundo. Perfeito. Entendeu? Essas instituições que o senhor falou, se não tiverem dentro desse script legal, eu coloco no meu escritório à disposição para que a gente possa fazê-lo. É coisa simples, é criar o instituto, é inscrever junto às secretarias, credenciar, e no momento que ele está credenciado, aí sim, as verbas chegam. Sei. Existe assim, sabe? Hoje mesmo, eu estava aqui conversando com vocês, fazendo o programa, e me ligou aqui, agorinha há pouco, né? O pastor Carlos, da Casa de Recuperação Gideões da Fé. Gideões da Fé. Ele abriga lá 150 homens, pessoas que foram abandonadas, idosos, velhinhos lá, ele cuida como se fosse um filho. Não, Né? Maravilha, É um trabalho, é um quero trabalho convidar maravilhoso. vocês. Trabalho de amor, Um né? trabalho de amor, entendeu? Então, assim, eu fico querendo ajudar de alguma maneira, já trabalho com isso há muito tempo, né? Sempre levando
as pessoas para se tratarem. Mas eu sinto que chegou o momento de não ficar só nisso. Precisa Sim, demais. Precisa demais. Precisa demais. Precisa demais. Né? Porque há um clamor dentro até de mim mesmo que alguma coisa precisa ser feita. Eu não tenho uma veia política, né? Então eu preciso me associar a quem tem essa veia política, a quem tem o conhecimento, entendeu? Para poder movimentar isso, para mudar a sociedade, porque a gente sabe que muitas vezes, doutora, os impostos que são pagos vão para mãos de pessoas que dificilmente vão fazer aquilo que deveriam fazer, né? É verdade. Cobram o máximo e entregam o mínimo. E não adianta a gente ficar querendo nadar contra a maré, porque isso é uma coisa estrutural. Estrutural. Mas nós podemos fazer algo como a doutora faz, né? Doutora, eu estou assim fascinado pelo trabalho da senhora, porque isso não é brincadeira. Eu sou pastor, né? Sou pastor de pastores, cuido de muitos pastores, e eu sei a dificuldade que é cuidar de gente. E gente é assim, você cuida, ela quer mais. É bem assim. Ela quer mais. A carência, a necessidade, né? É Porque muito grande. não é pela quantidade do que você dá, mas sim pela necessidade de Que cada ela um. tem de cada um. Se mede pela necessidade. Depois aqui a gente vai conversar um pouquinho, ver o que a gente pode alinhar aí para fazer, para ajudar esse povo, né? Eu quero falar de fé na prática, doutora. Voltar aqui para a doutora. Como a fé vai influenciar suas decisões políticas? Porque a senhora, uma vez eleita, a senhora vai governar para todos. Não vai governar somente para um determinado grupo, né? Então, assim, como a sua fé vai influenciar esse tipo de decisão? Porque, às vezes, a gente quer ser partidarista, né? Mas as pessoas estão colocando a senhora ali para governar sobre todos. Como é que a senhora vai agir quanto a isso aí? Não é fácil não, viu? É muito difícil. É a expressão, né? Me apertou, você me abraçou, né? É muito difícil. Muito difícil mesmo, porque imaginou quando começarem a me apertar. Mas Tudo que eu tenho que fazer e o que eu vou o ter. bispo lhe deixou numa situação, eu acho, muito favorável, porque ele me trouxe sobre a perspectiva da fé. E a fé move montanhas. A não é fé é verdade? algo maravilhoso. Com A fé faz move tudo. montanha. A gente sabe que nós estamos tratando com política, e política no Brasil é algo que é sui generis. A gente tem visto situações, Bispo Costa, que nos causa espécie. Eu lembro, salvo engano, em 2019, Tiririca, aquele nosso grande humorista, que já levou muita felicidade aos lares dos brasileiros pelo seu trabalho enquanto humorista, se colocou candidato a deputado federal. E nas charges dele, ele dizia, o pessoal dizia, e aí, Tiririca, o que é que você vai fazer? Olha, pior do que o que está, não fica. Então, quando eu chegar lá, eu vou descobrir o que é que eu vou fazer. E aí ele foi eleito. Que coisa E ele ridícula, teve né? tantos votos, ele puxou tantos votos, que pela elegibilidade dele, ele acabou realizando a possibilidade de outros candidatos serem também eleitos, pela quantidade de votos que ele teve. Para este pleito, nós temos uma situação emblemática, que é o também quase que humorista, Manuel Gomes, da Caneta Azul. Sim, rapaz, esse negócio ali é aí uma Caneta Azul. foi um furdunço, Não é? né? E aí você tem um cidadão lá que vai se colocar, é um direito de todo cidadão. Se ele está com seus direitos civis em dias, ele pode sim concorrer. Mas o que nos chama a atenção, que é a resposta que o bispo trouxe, qual é a sua pauta? O que é que você vai fazer uma vez chegando lá? Não é? Então, a gente tem aí muitas pautas. Nós temos uma situação onde temos uma certa dificuldade institucional. O Congresso não legisla, automaticamente o Supremo Tribunal Federal toma a frente e começa a decidir questões estruturantes que mexem com a vida de todos nós. Sem ter um voto sequer. Sem ter um voto sequer. Então, Eles a tomam gente decisões percebe próprias. que a posição do parlamentar no Congresso é de extrema importância.
Não é? Não é só sob perspectiva de acordos políticos, mas sim de defender pautas que mexem com a vida de todos os brasileiros. Então, eu penso que a pessoa que tem fé, como a doutora Márcia, e que já milita na defesa dos direitos... Uma experiência, doutora, parabéns, viu? Né? Parabéns. É uma força que nós estamos pondo à disposição do Congresso e que, se, com a bênção de Deus e a vontade popular, se assim for o caso, ela vindo a se eleger, não tenha dúvida que ela fará um trabalho de grande maestria, levando a sua contribuição para aquele parlamento, a fim de que a gente possa fazer com que as políticas públicas cheguem aonde mais precisa. Nós estamos caminhando para o fim, rapaz, a hora passa... Passa muito rápido. Quando a entrevista é boa, né, o programa é bom, a hora passa muito rápido, né? Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para toda a população, de uma maneira geral, né? Para todo aquele que segue a fé cristã, né? A fé evangélica, a fé católica, os da raízes de matriz africana, os espíritas, algo para todo, porque a senhora vai governar para todos. Para todos. Entendeu? Que a senhora pudesse agora expressar aí para todos eles. Eu gostaria de dizer que eles não percam, né, a vontade de realmente lutar pelos seus ideais, que não deixem de escolher bem os seus políticos, tomar decisões corretas, né, porque parte do que nós estamos vivendo é culpa também de todos, né? Todos nós somos cúmplices e somos responsáveis pelas nossas escolhas de nossos, né, futuros, né, candidatos. Então, temos que ter essa responsabilidade. O doutor também, perfeito, as suas considerações finais, já estamos caminhando para o fim. A doutora Márcia chamou a todos nós a responsabilidade. A responsabilidade é de todos. De poder escolher bem os seus candidatos. O Brasil vive um momento político sui generis também. Essa eleição de 2026, ela traz aí um aspecto muito, muito interessante, porque o Brasil está dividido, né? O Brasil está dividido, essa história de esquerda e de direita. E se eu puder trazer aqui agora uma mensagem, como o Bispo Tosta colocou, independentemente da majoritária, se você é de direita, se você é de esquerda, eu penso o seguinte: devemos nos abster dessa polaridade e pensar em políticas públicas que atendam ao Brasil. O Brasil não pode estar dividido, o Brasil tem que estar unidos em uma só perspectiva, em uma só labuta, em uma só batalha, o bem comum, a ordem constitucional valendo, o efeito de freios e contrapesos com relação às instituições, a fim de que as políticas públicas possam, de fato, alcançar quem mais precisa, independentemente de lado direito ou lado esquerdo. Nós temos um minutinho, eu quero aproveitar esse minuto para agradecer a vocês, né, por terem atendido a nossa solicitação, né? Numa sexta-feira, estamos ao vivo, né? No meio nós aqui agradecemos. Tudo engarrafado, né? Verdade. E vocês vieram, eu quero agradecer a vocês e desde já abrir, né, esse veículo de comunicação. Muito em breve nós vamos começar na frequência da política. Muito e eu quero ter um outro momento com vocês para aprofundar questões extremamente políticas. Tá? Agradecer realmente. Tá? E a você que está nos assistindo. Tá? Está finalizando mais um episódio do podcast Na Frequência. E nunca saia da frequência de Deus. Um grande abraço. Grande abraço, louvado seja Deus. Amém.